Olá, tudo bom? Você já assistiu o vídeo onde eu mostrei fazendo essa cúpula? Eu contei lá que eu resolvi fazer um abajur para mim e eu vou fazer completo. Eu resolvi fazer essa cúpula usando uma cortininha que eu já tinha aqui guardada há muito tempo. Então, como eu precisava de uma cúpula num tamanho específico, por causa do tamanho da toalha, e eu fiz ela usando arame. Eu mostrei todo o passo a passo no vídeo anterior. Agora nesse vídeo eu vou fazer a parte da base dela. Eu encontrei umas peças, uma cabeceira de cama com umas peças torneadas e eu vou usar partes dessas peças para me fazer a coluna do abajur. O diferencial nesse abajur vai ser que o interruptor não vai ser aquele interruptor que normalmente a gente coloca no fio. Eu vou fazer o interruptor que é embutido na própria madeira, na própria base do abajur. É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Para fazer o pé, eu vou usar... Eu tenho essas duas madeiras aqui, ó, que são de cabeceira de cama. E na verdade o que eu queria é que tivesse essa parte aqui e mais um pedaço dessa quadrada. Aí, como essa parte aqui tem essa abertura aqui, eu vou cortar um pedaço dessa daqui, ó, que eu já medi aqui o tamanho que eu vou precisar, para ficar um pedacinho quadradinho, aonde eu vou colocar depois essa parte aqui, ó. Então vai ficar esse quadradinho aqui, assim, e essa parte aqui em cima. Eu precisei começar cortando pela parte torneada, para tirar a parte torneada daquela outra parte. E depois eu cortei também mais duas pecinhas. Eu tinha uma tábua numa largura de 10 centímetros, que eu cortei um quadradinho que ficou de 10 por 10. E uma outra de 15 centímetros, que eu cortei um quadradinho que ficou de 15 por 15. Que eu vou usar para fazer a base da coluna do abajur. Na parte torneada e naquela partezinha que eu cortei para fazer a emenda na parte torneada, eu precisei fazer um furo no meio, que é o lugar por onde eu vou passar o fio. É bem difícil fazer um furo reto, porque a broca, por mais que a gente tente acertar ela no lugar certo, ela entorta um pouco. Então acabou que ficou aqui, ó, com dois furos aqui, mas dá pra ver que, ó, vendo? Dá pra ver um clarinho lá, que de alguma forma eu vou conseguir passar o fio aqui por dentro, ó. Vendo? E aqui a mesma coisa, aqui ainda acabou ficando com 3 furos. Mas enfim, consegui o espaço que eu preciso para passar o fio aqui dentro. Eu tô tirando aqui esse miolinho que ficou preso aqui dentro, ó, que é parte de um toquinho, igual esse aqui, que é uma sobrinha, que tava unindo as duas peças. E aí, para ajudar na fixação agora, eu tirei o que tinha ficado lá dentro, que é colado. E agora eu vou usar esse aqui, ó, para fazer essa colagem. Aí ajuda para ficar mais firme. Se não tivesse isso aqui, essa parte aqui, eu poderia também fazer pelo menos uns 2 furos assim, ó, e colocar uma cavilha, fazer um furo aqui, outro aqui, e também aqui nessa peça aqui 2, e fixar com uma cavilha, para dar uma boa sustentação, ficar bem firminho. Lembram da madeirinha que eu falei para vocês que eu cortei numa medida de 10 por 10? Eu peguei ela e fiz um acabamento na borda usando a tupia. Ficou assim o resultado. Agora eu vou fazer na outra de 15 por 15 também. A ideia é que eu vou usar assim, ó, uma sobreposta sobre a outra. Depois, na tabuinha de 10 por 10, eu fiz um furo no centro usando uma broca chata. E na de 15 por 15, eu usei uma broca Forstner para o furo ficar um pouco maior. Depois, eu ainda fiz um furo com a furadeira, pegando da lateral até chegar no centro, onde eu tinha feito o furo com a broca Forstner. Já tá aqui, ó, cortado o quadradinho, feito o acabamento com a tupia, nos cantinhos, na beiradinha. O furo central com a passagem do fio, saindo aqui
nessa outra parte. E aí vem essa daqui, ó, em cima dessa. Essa parte aqui que eu cortei, essa parte que foi tampada, que tinha a parte que encaixava a cabeceira da cama, eu já passei uma massa para madeira aqui. Aí eu vou lixar toda ela antes de colar ali, para não ter que ficar dando pressão, né, manuseando muito depois de colado. Mas aí eu vou lixar ela para depois fazer a colagem. Agora eu tô conferindo aí a medida para centralizar a peça de cima bem certinho, para fazer a colagem da parte de cima com a parte de baixo. Então eu risquei aí com um lápis para ficar marcadinho depois, para me colocar na medida certinho, para não sair fora do centro. Aí eu usei cola branca e coloquei uns pinguinhos de cola instantânea. Eu já colei as duas plaquinhas, uma na outra. E aí aqui eu fiz 2 furos aqui e coloquei 2 cavilhas para que eu coloque aqui, ó, essa parte aqui. Também fiz 2 furos aqui, ó, e eu marquei com tinta, tô até com a mão suja de tinta, que eu coloquei um pouquinho de tinta aqui, um pouquinho de tinta aqui, para poder marcar o lugar aonde fazer os furos. E aí eu vou encaixar essas partes aqui. Eu poderia ter colocado o parafuso antes, nessa daqui, feito um furo para poder parafusar aqui. Mas eu preferi fazer assim, porque é o seguinte, a base, quando a gente corta ela com a tico-tico, ela não dá um ângulo assim perfeito, retinho. E eu passei a grosa para poder acertar um pouquinho, mas mesmo assim a gente olha e vê que ela tem umas irregularidades. Então eu colocando, a ideia é que eu colocando a cavilha, eu consiga levantar nas partes que precisa. Depois vocês vão entender direitinho, porque daí eu vou encaixar aqui. E aí, se eu precisar levantar um pouquinho mais um lado, colocar um calço, ou jogar mais pro lado de cá e colocar um calço, para ele não ficar torto, vai ser melhor assim. Eu penso que vai ser melhor assim. Então, eu preferi fazer isso. Na parte de cima eu fiz a mesma coisa, coloquei 2 cavilhas. E nessa parte aqui também eu fiz os 2 furos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que, não sei se vocês lembram a outra parte. Essa parte aqui, ó, é a parte que eu tinha cortado primeiro para colocar aqui. E aí eu falei que essa parte aqui, ó, ela seria encaixada dentro desse furo, que é para dar a estabilidade colando assim. Só que aconteceu o seguinte, como eu vou colocar um interruptorzinho aqui na coluna, eu fiz um furo aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês o interruptor. Eu queria colocar esse interruptorzinho aqui, ó. Ele é mais, eu acho ele mais pequenininho, então eu queria ter colocado ele. Mas aí eu fiz o rasgo aqui e eu fiz primeiro o furo com a furadeira e depois com um formãozinho eu fui abrindo. Mas aí depois eu achei que o furo ficou uma... E aí ficou muito feio aqui a parte que não deu certinho, um acabamento bonitinho. E eu até poderia colar aqui, depois vir com uma massinha e tal, mas aí como eu não gostei, eu preferi cortar uma outra, que foi no caso essa daqui, ó. E aí no caso eu fiz um furo redondo, porque a broca chata que eu tenho, que é essa broca aqui, ela dá certinho o tamanho que eu precisava do furo pra colocar esse aqui, ó, o redondinho. Aí o redondinho ele já vai entrar e já vai tampar certinho, o acabamento vai ficar certinho no lugar. Então, por isso, eu coloquei esses 2 pininhos aqui de cavilha, fiz o buraquinho aqui em cima, e vou encaixar pra colar do mesmo jeito.
Eu vou fazer essa colagem usando a cola branca. Não vou colocar cola instantânea, porque eu preciso que ela tenha ainda um pouco de mobilidade para mim poder acertar. Então eu vou colocar só mesmo a cola branca. Essa parte aqui, ó, que é a parte de cima, o topo, aonde vai o bocal da lâmpada aqui, eu afundei um pouquinho aqui, ó, pra me colocar uma porca. Eu vou colocar essa rosca aqui e vou prender ela com cola instantânea, vou usar cola instantânea e bicarbonato. Só para que na hora que eu colocar aquela partezinha daquele caninho que rosquei aqui, ele não ficar afundando sozinho, tá? Só para ter uma rosca aqui para segurar ele melhor. Ficou assim, ó. Passei aqui essa rosca aqui pra deixar a rosca lá lisa, né? Pra não ter problema depois na hora que colocar o bocal. E aí agora eu vou fazer a colagem dessas duas partes. Aí eu vou usar esse bocal aqui, ó, que é próprio para abajur. Coloquei aqui essa rosquinha que a gente compra separado, ou então você pode comprar em barras assim, ó. Dependendo do lugar, você acha até por metro para poder vender. E quando eu preciso de um maior, que o tamanho que a gente compra não alcança onde a gente precisa, eu compro dessas grandes e aí eu vou serrando conforme eu preciso. Então essa parte vai ser rosqueada aqui. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Não vou rosquear tudo para não forçar, que eu acabei de colar. Mas a ideia é isso aqui, ó. Ela ficar desse jeito aqui. Eu tô fazendo uma mistura aqui de massa para madeira. Tô usando essa daqui, ó. Eu geralmente tenho ela branca. E eu tô misturando aqui uma tinta dessa mesmo, de artesanato marrom. Porque eu tenho um corante aqui, esse corante xadrez, que tá escrito marrom. Mas ele é tudo menos marrom. Aí eu já vou aproveitar e vou fazer o acabamento aqui, ó, nessas frestinhas, na junção da madeira aqui. Já vou deixar todo passado essa massa aqui, aí ele já vai secando tudo que tiver que secar. E aí depois eu venho só passando a fiação e fazer o acabamento. Depois que ele estiver seco, eu tiro essas argolinhas que eu coloquei aqui para fazer um calço nela e aí passo no lugar. Eu prefiro sempre a massa para madeira do que aquela que a gente faz com o pó da madeira, que eu acho que nesses casos aqui ela é mais difícil para entrar nas pequenas gretinhas, porque ela sempre é mais grossinha, né? Ela não é lisinha assim, igual a massa que entra em qualquer frestinha. Para a parte elétrica, eu tô usando esses fiozinhos, que eles são bem fininhos. Eles são aqueles fios próprios de luminária. Eles são bem fininhos, mais finos do que aquele paralelo de 1,5.
Aí você usa aí o fio que você tiver disponível, de preferência um mais fininho, que facilite você passar pelo furo central da madeira. Eu uni as duas pontas do cabo e eu passei uma fita crepe ali só para facilitar a passagem nesse buraquinho que a gente vai precisar para passar o fio. Agora, quando o fio sair nessa parte de baixo, é só eu puxar o fio e voltar ele para dentro do círculo, colocando ele de acordo que ele saia na lateral, naquele furinho que eu fiz, que eu mostrei para vocês que eu fiz da lateral para o centro, para que o fio fique assim, ó, por dentro da madeira. Agora, para a instalação do interruptor, eu preciso puxar apenas um dos fios para que eu tenha um acesso ali para partir ele em duas pontas, né? E aí no fio que eu puxei, eu vou cortar, vou descascar e fazer a instalação normal do interruptor. Mais para frente eu ainda vou falar um pouquinho sobre a instalação desse tipo de interruptor. Esse interruptor tem duas hastezinhas onde a gente deve prender a ponta dos fios aí. Ele, na verdade, tem um tipo de um conectorzinho que a gente coloca no fio e encaixa o conector nessa barrinha chatinha que ele tem. Mas eu prefiro enrolar o fio porque eu acho que o manuseio da peça, dependendo da maneira que a gente vai manusear, já aconteceu comigo do conector soltar, porque eu não consegui apertar tão bem quanto deveria. Então eu preferi colocar mesmo o fio no furinho, torcer bem para ficar bem ajustadinho. E aí depois que eu coloquei as duas pontas, eu dei um pinguinho de solda em cada uma das pontinhas do fio para ficar mais firminha. E finalizei depois passando a fita isolante. Depois é só ir puxando o fio para ajudar ali para poder encaixar o interruptor certinho, né? Porque fica um excesso de fio, que na verdade é o fio que a gente puxou para poder alcançar e fazer a instalação do interruptor. Agora eu vou fazer a emenda da parte do fio, que é a parte do plug, né? Onde eu vou ligar na tomada. E aí foi simples, cortei as duas pontas do fio para ajustar o tamanho, descasquei cada uma das pontas e fiz a emenda no cabo. Depois de ter feito a emenda, isolei tudo certinho para não ter perigo nenhum de contato nenhum lá dentro, porque depois que eu fiz essa emenda e isolei bem direitinho, agora eu vou empurrar para dentro esse fio para não ficar à mostra a diferença do fio e a emenda. À medida que eu vou colocando o fio para dentro, com a abertura que ficou na parte de baixo, eu vou ajeitando ali e acomodando a sobra de fio que ficou. Depois foi só fazer também a instalação do bocal, que foi coisa simples. Nessa parte eu desencaixei de novo o interruptor para poder auxiliar ali em voltar o fio do bocal para trás. E aí depois foi só recolocar ele no lugar e encaixar certinho. Agora, antes do acabamento, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a instalação desse tipo de interruptor. Eu quero aproveitar para falar sobre a instalação desse tipo de interruptorzinho. Você vai encontrar deles em lojas que vendem produtos eletrônicos. E aí, o que eu quero mostrar é o seguinte, ó, para vocês verem, esse aqui, ó, ele tem 3 pininhos. O que eu coloquei lá, o redondinho, ele tem só 2. E tem alguns desse modelinho aqui, ó, que também são só 2 pininhos. Se caso você encontrar esse aqui, o que eu quero falar é o seguinte: ele tem 3 pininhos, mas você tem que ligar
ou aqui e no meio, ou nessa ponta e no meio. Esse do meio não é um fio terra, tá? Então você vai ligar, escolher um desse aqui e um meio. Porque acontece assim, se você ligar nesse primeiro aqui e no meio, quando você fizer esse movimento aqui, ele vai estar ligado. Se você colocar o fio no de baixo e no meio, ele vai estar desligado assim, e quando você fizer assim, ele vai estar ligado. Eu usei esse fiozinho aqui, que eu mostrei pra vocês, que ele é um fiozinho bem fininho. Ó a diferença dele pro fio paralelo. Ó, ele é bem mais fininho. Eu não aconselho muito o uso do fio paralelo, porque a gente vai ter que puxar um dos fios, né, pra cá, pra gente poder fazer a ligação aqui no interruptor. E às vezes, dependendo do fio paralelo, conforme você puxa assim pra você separar ele, alguns eles descascam. Mas se tiver um bom aí que você consiga separar eles assim, ó, sem descascar, daí você pode usar. E aí vai colocar ele, igual eu coloquei lá que eu mostrei pra vocês, vai puxar uma das pontas aqui pra fora, pra poder fazer o corte, né? Fazer o corte aqui e fazer a ligação do interruptorzinho. Agora, voltando ao acabamento da peça, com a instalação elétrica toda concluída, eu finalizei lixando todo ele, fiz aquele lixamento no detalhe para um finíssimo acabamento. E aí eu passei também um pouco de betume, porque são madeiras diferentes que eu usei. Então eu coloquei, e também tinha ali o lugar onde eu passei a massa, né, para poder dar uma disfarçada ali na junção ali. Então eu passei um pouco de betume bem diluído com um pouco de água rasa, que eu não queria nada muito intenso, só para dar uma disfarçada mesmo. E aí depois do betume, depois de já seco, eu fiz o acabamento final dele com cera. Essa cera comum mesmo, de uso comum, doméstico, cera em pasta. Eu também resolvi colocar no fundo dele um pedaço de TNT. Então eu cortei ali um pedacinho de TNT, colei com cola branca, acertei depois a bordinha tudo certinho. Isso vai evitar que arranhe os móveis e também vai fazer aquele fechamento do furo para aqueles fios ali embaixo não ficar aparecendo. E aí, para completar a lindeza dessa base, que ficou linda, maravilhosa, perfeita, foi só colocar a cúpula que nós fizemos no vídeo anterior. E para completar, eu não poderia deixar de colocar uma luz amarela, uma luz quente. Agora me fala se não ficou realmente a coisa mais linda, mais perfeita esse abajur.